Boa noite, eu sou Maite Freitas, sou jornalista, estou em São Paulo. Eu sou uma mulher negra com um turbante verde com detalhes alaranjados, um colar dourado e uma camisa vermelha, uma camisa regata. Sou uma mulher negra retinta. E eu estou muito feliz, muito emocionada com essa homenagem a Leci Brandão, com esse projeto que chama Nos Tempos de Leci, uma celebração ao legado da nossa sambista e da nossa mulher política, Leci Brandão. Hoje eu tenho a honra de estar na companhia de Benedita da Silva e de Dani Balbi, desculpa, Dani, que são duas mulheres que trabalham no Legislativo, duas mulheres negras e que atuam em prol da construção de uma radical imaginação política que só mulheres negras são capazes de empunhar neste país. Então, vou chamar aqui a Benedita. A Benedita está no meio de uma sessão e no meio de uma sessão de um país que está no meio de uma erupção, né, de uma convulsão social, de uma retomada democrática. Então, Bené, fique muito à vontade se precisar interromper para fazer seu papel aí, mas também muito obrigada por dedicar esse seu tempo aqui com a gente para homenagear a Leci. Obrigada, Maitê, por esse momento em que você também nos convidou para estarmos juntas, né? Homenageando essa personalidade que é muito grande. Eu também quero falar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu sou Benedita da Silva, eu sou negra, retinta, né? Estou com um colar chumbo, estou com um casaco branco e vamos conversar agora falando dessa mulher fantástica, extraordinária, que é Leci Brandão. Eu posso fazer aqui uma mistura enorme, sabe? A minha vida política, que a Leci Brandão tem a ver com isso, né? E depois a vida política da Leci Brandão. Porque, na verdade, foi uma coisa assim, o nosso encontro foi fantástico. Nós temos amigos comuns e amigas. Então, um dia, essa pessoa chegou para a Leci Brandão: olha, você precisa conhecer a Benedita, vamos conhecer. E eu fazia aquelas minhas feijoadas, aquelas festas na comunidade. Então, conheci a Leci. Comecei a ir para os shows dela, onde eu digo, mas que mulher interessante. E ela começou ali, a gente fez uma amizade. E aí, quando chegou na campanha, né, ela arrastava todo mundo. Foi ela que arrastou o Pitanga para dizer: Pitanga, você precisa conhecer uma mulher fantástica, a Benedita, vamos lá. Aí o Pitanga foi ajudar na minha campanha, e a Leci também. E eu admirava a Leci por conta da postura dela, sabe? Ela é uma pessoa de personalidade, né, marcante, política, marcante, sempre se posicionou, e as pessoas diziam assim: ela nunca vai fazer sucesso com essa música dela de protesto. Não, mas ela fazia música, continua fazendo, que ela tem personalidade de protesto, mas ela provou, né, através de sua música e da sua própria competência, que ela hoje ela tem esses mandatos todos, porque essa veia política dela, né, é uma que fez com que ela pudesse nos representar no mundo da cultura, do samba, né? A mulher compositora dentro da Mangueira, não tinha medo de nada e se posicionava muito bem. E foi assim que eu conheci Leci, e aí gamei pela Leci. A Leci ficou minha amiga, aí nós compartilhávamos as coisas, e a Leci fez um samba. Um dia ela foi dormir em Brasília, né, e ela ficou na minha casa. E eu estava no meu segundo casamento. Aí ela
viu eu me levantar, preparar o café, colocar assim na mesa. Aí ela começou com aquela música dela, tem que café com pão torrado, só falta. Aí ela começou assim, menina, num segundo, quando eu terminei de botar o café, que estava, a Alessi já estava cantando a música. Ela é demais, ela é uma grande compositora, é demais essa Alessi. E politicamente muito correta, muito correta. Nossa, não cabe sorriso na minha cara mais. Tô assim, ó. Que lindo, que lindo. Nossa, vocês são amigas, né? Vocês não são só parceiras políticas, mas existe aí um elo de intimidade, a ponto, pelo que eu entendi, ela te aproxima de Antônio Pitanga e ela também compôs na sua casa um samba, foi isso? Isso. Gente, olha só, tô chorando. Eu queria, assim... Café com torrado. Ai, que legal essa história, é muito bom. Eu queria só mudar, colocar uma perguntinha, que é o seguinte, qual que é o lugar do samba na sua vida, Bené? Porque a gente tem sempre a imagem da Bené parlamentar, né? Essa mulher da lei, essa mulher que também é politicamente correta. Não, eu nasci na favela, né? Eu nasci na favela, né? Eu nasci no samba. Aos 26 anos de idade, eu fui para a igreja evangélica. Aí, por opção, não quis mais, mas eu era aquela mulher que saía nas escolas de samba, saía como passista, eu era passista na escola de samba, e o último carnaval que eu brinquei foi na Unidos de Lucas, né? Eu acho, não tenho nem mais lembrança, porque tem tanto tempo, estou com 80 anos. Quando eu fui para a igreja evangélica, eu tinha 26 anos de idade, mas o samba era e é ainda, né, um espaço em que essa coisa do negro, do branco, do pobre, do rico se mistura numa euforia. E eu penso assim, né, as músicas, eu fiz muito provas, teste de provas com os sambas, enredos de antigamente eram muito voltados assim, para a própria história do Brasil, as demandas do Brasil. Então, eu fui ali, né, uma pessoa muito, mas muito bem entrosada naquilo. Né? Aí eu cantava com os compositores, era uma coisa realmente de dar uma sustentação para a gente. Então, diante desse fato, eu penso que eu me aproximei demais, né, com música, com canto. Eu gosto muito de cantar, né? Hoje não mais, eu tenho calo, né, na garganta, mas eu gostava muito de cantar, então cantava muito lá sambas, e até hoje eu sei uma série de sambas cantados antigamente, das escolas de samba, como os mais recentes. Eu não tenho uma paranoia, não. Eu gosto de MPB, eu gosto de gospel muito, vejo muito, ouço muito gospel, mas eu tenho uma sensibilidade cultural, né? Então é interessante que você tenha as coisas que têm a ver com você, de raiz, que você conhece, né? Morando no morro, vendo como é que as coisas pegam por lá, ver como que você pode realmente crescer ali e não se envolver, mas ao mesmo tempo conhecer, né? Conheci muito com essa idade que eu tenho, a malandragem de antigamente, do tabuleiro da Baiana, da época das navalhadas, né? Conheci Madame Satã e muita gente que era da noite, né? Do samba, como
samba de terreiro não, era samba duro, né, que acontecia muito ali na Lapa, na Samba Duro, que era uma mistura de uma capoeira carioca, né? Um negócio assim, meio mistura disso. Aí eu ia para o samba duro, era no tempo do tamanco, que a gente batia botava a mão dentro do tamanco e não era na palma da mão, não, era no tamanco. E sapateado, sapateei muito, 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 muito. Então, tenho, né, essa memória histórica e cultural que meus filhos eram interessantes, não conseguiram, sabe? Eu chamo eles de gringos, que até para jogar um corpo para lá e para cá, mas o samba tem. E o samba hoje, também, além disso, tem uma empregabilidade muito grande, viu? Além disso, é de rendimento, né? Famílias inteiras ficam em função do samba o ano inteiro, tem trabalho o ano inteiro. Né? Agora, com a pandemia, foi um desastre, né? Para essas pessoas que trabalham, não teve o carnaval, não teve nada, e foi terrível mesmo. Mas é assim que eu vejo. Que linda a sua história com samba. Passista, gente. Quando que alguém ia me dar essa informação, se não você? Estou sorrindo porque realmente estou muito feliz. Eu fui Miss Samba no 4º centenário. Eu fui Miss Samba Copacabana no 4º centenário da cidade. Uau, Bené, esse capítulo da sua biografia eu gostaria de escrever, se me permitissem. Só um minutinho que tem uma criancinha aqui contando uma história. A Benedita. Oi. Não, essa daqui nasceu no dia do samba. Leci conheceu na barriga, assim. Leci acompanhou uma parte dessa gestação. Você trouxe tanto na sua primeira fala, né, apresentando a Leci na sua vida, e agora você trouxe também esse aspecto mais atual desse samba como um espaço de economia, né, de toda uma economia que se gera ali em torno das rodas de samba, em torno das escolas de samba, e de como que a gente tem aí um impacto que até hoje, né, as famílias estão sentindo e refletindo esses impactos aí, de uma ausência de políticas públicas mesmo, culturais, que possa pensar uma sustentabilidade para o samba, né? Mas você trouxe uma coisa que é os sambas de protestos de Leci, né? Esse samba político, esse samba que é um samba que denuncia, e a Leci, ela sempre fala, né, que o samba pode falar de amor, que o pagode pode falar de amor, mas também tem que falar do tempo em que está vivendo, fazer essa denúncia social. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, sobre esse lugar do samba como também um lugar de denúncia social, um lugar onde a gente pode pensar política e se articular politicamente para promover um futuro mais decente para a nossa comunidade. Por exemplo, a questão racial, né? A Leci, o samba, essa questão de homenagear, né, o povo da favela, e homenagear as mulheres, assim, falar da vida das mulheres, né? A Leci tem muito compromisso com isso, com o direito, né? E as músicas dela é de amor, mas, sabe, as coisas que mamãe me ensinou, olha que coisa bacana, eu sempre achei assim, até para as pessoas mais conservadoras, né? Essa coisa, olha, quem é que a mãe não ensinou a fazer uma carne assada? E era exatamente, olha como é a sensibilidade da Leci. Ensinar a fazer a carne assada, minha mãe me ensinou, e a gente precisa aprender carne assada. Se você não quer, não faça a hora com o teu amor, manda embora. Se não quer, manda embora, mas não faça a hora. Gente, isso é ensinamento, isso é cultura, isso é formação de lares, de família, que coisa mais profunda.
né? Então, ela tem essa coisa também, protesta, né? Ela fez um samba, Você Quer Saber o que é Seriedade, né? Aí ela botou Benedita da Silva, mulher do Mandela, só vendo ela muito. A Alessi sabe? E essa a outra música que eu gosto demais da Alessi é Zé do Caroço. Mas é demais o Zé do Caroço. Eu posso Então, pedir para a senhora cantar um trechinho? A senhora lembra dessa letra? olha, Ou qualquer outra dessas que a senhora citou, se a senhora quiser cantar. ela começa assim, né? Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. No serviço de alto-falante do Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, para dizer de uma vez para esse moço: carnaval não é esse colosso, minha escola é raiz, é madeira. Mas é o Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira, que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira, no Morro do Pau da Bandeira. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Eu saí um pouquinho do tom, mas é porque também estou rouca aqui, né? Não saiu nada do tom. Gente, que coisa linda. E você cantando Zé do Caroço em Brasília. Neste momento. Ai, gente. Eu realmente acredito que o samba é isso, né? Essa grande força transgressora, essa grande tecnologia política assim, que a gente tem para ocupar os espaços, os corpos, né? E a nossa voz, assim. Ai, que lindo, né? Estou aqui aos prantos. Muito feliz, gente. Obrigada. E mas agora essa. Pode falar. Não, pode falar você, que a gente está até com a bateria acabando aqui. Não, e a gente combinou que era mais curtinha a conversa com você, mas então eu só queria que você, agora a gente pensasse um futuro, né? Nesse momento de um fôlego de esperança que a gente vivenciou, de um momento em que tivemos mais candidatas, mais mulheres negras eleitas, e você e Alessi novamente se elegeram. Então, como é que você vê aí esse futuro dessa nossa radical imaginação política? Olha, eu penso que o nosso trabalho, nós somos fruto de uma luta das mulheres negras, dos homens negros, do movimento negro, e que tem nos dado a oportunidade de permanecer nessa representação, mas nós queremos muito mais que isso. E este ano foi um ano em que nós conseguimos ter mais candidaturas negras eleitas, outras apenas concorreram, mas já é um grande passo. Conseguimos, através de nossos mandatos, né, criar leis
que possibilitavam de políticas de cotas, né, de recurso para as campanhas da comunidade negra, e isso foi mudando, né, porque a maioria de nós, principalmente mulheres negras, não tem dinheiro para nada, então isso aí você pode ter até política na cabeça, mas campanha não é uma coisa baratinha, né? Então nós começamos a pensar e hoje você tem realmente que estar dividindo esses recursos, né, com a mulherada e está dividindo com a negrada também. Então, isso tem nos feito muito... As pessoas têm nos tratado com muito respeito. A Alessi faz projetos, todos os projetos delas eu sei, acompanho, e eu também faço muitos projetos voltados para a política nacional, geral, mas com foco na nossa negrada, né? E esse ano foi um ano que nós conseguimos realmente, eu fiquei muito feliz de ver uma negrada imensa, né, saindo candidata, e hoje nós vamos começar aos poucos indo mudando, né? Como mudamos com as políticas de cota nas universidades. Agora nós vamos mudar, empretecer o Parlamento Brasileiro, empretecer o Congresso Nacional. Isso é importante e tem as nossas mãos, né, e a nossa caminhada sendo as duas levadas, né, por nossa história de luta, mas também por um projeto nacional, um projeto de vida, de combate ao racismo, né, de combate à violência contra a mulher, né, da nossa juventude negra que é assassinada pelo braço do Estado. Então, nós estamos aí, firme e forte, e esperamos que agora, né, eu, durante a campanha, a última campanha agora de Lula, eu só cantava uma música: o sol há de brilhar mais uma vez, né? E a luz há de chegar aos corações, né? Do mal será arrancada a semente, e o amor será eterno novamente. Então, cantei muito, muito, muito essa música, né, nos nossos encontros, e graças a Deus chegou, né, o sol brilhou, e a gente acredita que, com a política de combate ao racismo, das mulheres e tudo mais, vamos ter um grande suporte na retomada dos ministérios da igualdade racial, né, das mulheres, e também de outras políticas inclusivas na área de educação, né, ampliação das cotas, na área de saúde, né, ver as doenças que estão mais apropriadas para a nossa raça, né, e fazer um tratamento grande nessa área. Então, é a esperança, a expectativa, né, de pegar de novo vai pegar um país totalmente, sabe, sem recurso, com as políticas toda fatiada, política da assistência social tirou 95%. Como é que você vai fazer alguma coisa com 5%? Assistência social, quem está dormindo na rua é a nossa negrada, quem está desempregada é a nossa negrada, quem não tem casa para morar, quem não está comendo. O Brasil volta para o mapa da fome e vai ver a cor da fome de novo. Então, é preciso que a gente tenha, né, esse respaldo e ter mais gente nessas instâncias que são instâncias de decisão. É as leis que fazem que vão dizer como é que nós vamos ser tratados. E como você tem um executivo comprometido com a causa da inclusão, com a causa democrática de ter um país que é um país plural, onde a maioria da população é uma população negra, nós contamos, evidentemente, com o fato de que nós vamos estar numa caminhada diferente nesse momento. Obrigada. Obrigada por
nos mostrar que a gente não pode perder o brilho, né? E a força Não. e essa gana. Por ter essa leitura tão consciente do contexto e do contexto anterior, do contexto de agora e do contexto para o futuro. Que bom que você está aí, que bom que a gente está conseguindo construir nosso quilombo nos parlamentos. Isso. E que bom que temos você, que bom que temos Dani, Thalíria, Alessi e tantas outras que ainda chegarão. Estou com a placa aqui da Marielle e que bom que a gente ainda mantém esse legado. Chegando. Tem Tainá, tem Verônica. Quem é essa aqui, mãe? Tem muita gente chegando mesmo. Sim. Obrigada. Eu sei que você está aí em função. Então... Já abriu aqui a porta não sei quantas vezes, aí o Odi já quer fazer a faxina na sala que está vazia, e estão me chamando para ir para outra reunião, lá, e a gente está discutindo emendas de bancada, minha filha, para o estado do Rio de Janeiro. Tá bom, minhas queridas? Obrigada, olha, muito obrigada. Um grande abraço na nossa querida, né, Leci Brandão, nos representa, nos dá orgulho e canta pra caramba. E é muito bom tudo que ela canta e encanta. E vocês não sabem a alegria que eu tenho de vê-la na política. Vocês não sabem, sabe? É como se a gente tivesse, assim, que fosse uma sequência, sabe? Eu vejo a Leci me ajudando, né? Depois a Leci, olha que coisa maravilhosa. Beijo no coração de vocês, tá? Obrigada, um coração grandão. Bom, uau, depois de um bloco das águas chorando e sorrindo, dando lacinho aqui na nuca, com essa aula sobre política, sobre amizade, sobre afeto, com a Benedita da Silva, a gente agora vai conversar com a Dani Balbi, uma jovem parlamentar recém-eleita no Rio. Olá, Maitê, tudo bem? Dani, tudo. Dani, se apresenta para a gente. Olá, então, boa noite a todas e todos. Eu sou a Daniele Balbi, sou uma mulher negra transexual, doutora em ciência da literatura, roteirista e a primeira parlamentar transexual eleita para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a próxima legislatura que se inicia em 1º de fevereiro de 2023, aqui no Estado do Rio de Janeiro. É um prazer enorme estar aqui para falar dessa minha camarada, dessa referência política, dessa referência de mulheridade negra, de população LGBT, de mulheridade, de resistência e ancestralidade, que é Leci Brandão, além, obviamente, do legado, do marco que Leci entrega para nós na música popular brasileira, sobretudo no que se refere ao samba. Então, muito, muito obrigada pelo convite. Sou uma mulher negra, para aquelas que, enfim, não podem acessar visualmente, estou de trança, atrás de mim é uma parede azulada, trança amarelada e visto uma camisa preta com um macacão vermelho. Carrego também, além do meu contregum, minha conta de Oxóssi e minha pedra da lua. Dani, querida, tem várias coisas que eu acho que você e Leci se cruzam e caminham juntas lado a lado, mas eu queria muito que você trouxesse um pouquinho a referência do samba. Como que o samba da Leci te atravessou, te conduziu aí na vida, te inspirou. Se você quiser cantar um samba, pode cantar também. Eu, enfim, sou de uma família de sambistas, né? Então, em todos os encontros celebratórios, os natais que ocorrem na minha família, a Leci é presença obrigatória. O repertório da Leci Brandão atravessou e povoa o meu imaginário de menina. A minha memória afetiva é muito costurada pela musicalidade da Leci, né? Não só as músicas de protesto, mas também aquelas músicas que falam de sentimentos e aquelas outras que falam bastante da dinâmica das famílias faveladas e negras, onde eu me reconheço e onde eu reconheço, inclusive, a potência da marcação e do registro da nossa vida em comunidade. Mamãe é uma fã incondicional de Leci também, minhas tias,
Então, e como eu disse, eu sou de uma família de sambistas, né? Venho de uma comunidade periférica do Engenho da Rainha. Minha tia foi dona de um bar que era referência por muito tempo no Engenho da Rainha, onde a gente cantava samba e onde, ao longo da década de 90 e no início dos anos 2000, se reuniam grandes nomes da música popular brasileira, inclusive de sambistas da periferia da cidade do Rio de Janeiro, o Bar da Maria Lúcia, que a Alessi com certeza conhece e lembra com muito carinho, o Bar do Haroldo também, que foi o primeiro esposo dessa minha tia Maria Lúcia. E lá a gente teve a oportunidade de ouvir muito a Alessi, de encontrar a Alessi uma vez. Então, para além do encontro que a gente teve depois nas trincheiras da política e dentro do mesmo partido, esse encontro soror nosso, eu pude trazer a memória da Alessi. Então, quando eu lembro de quando eu falava, né, logo no início da minha vida militante, que tinha encontrado Alessi, ou que tinha estado no mesmo espaço que Alessi, para minha mãe, para as minhas tias, era sempre um motivo de muito orgulho. E era, de certa forma, a construção ou reatar de uma memória coletiva que a gente já tinha compartilhado há muito tempo. Que lindo. Você canta? Não, eu canto muito mal. Tudo bem, mas se você quiser cantar em algum momento, você pode cantar. Aqui a gente não é jurado de nenhum programa de canto, então você pode ficar à vontade. Maite, obrigada. Mas eu não vou fazer isso com você nem com os nossos ouvintes. Não vou torturar ninguém. Tá bom. E como que você vai parar no PSDB, do PSDB, desculpa, gente. Corta isso. Como você vai parar no PCdoB? O que te leva para essa trajetória político-partidária, né? Porque eu sempre acho que um corpo negro periférico no mundo é um corpo político, mas a escolha por um partido, né, é um momento é um marco para essa nossa politização no mundo. Então, gostaria que você contasse um pouco de como que foi isso, por que você escolheu o PCdoB, se tem também a ver com a própria trajetória da Alessi, né? Enfim, você contasse para a gente. A minha mãe, a minha família sempre tiveram uma referência muito grande no Partido Comunista do Brasil. Então, desde muito nova, eu acompanhava a política através da exaltação que minha mãe fazia, as referências das e dos companheiros do Partido Comunista do Brasil. Quando eu ingresso no movimento estudantil, ali com 15 anos, há 18 anos atrás, eu procuro entender melhor como me organizar para que a minha luta e as minhas demandas tenham encontro no coletivo, consigam ecoar no coletivo e que a minha luta possa ter efetividade. E, imediatamente, ali com 15 anos, eu vou ao encontro da União da Juventude Socialista, que é a juventude ligada por orientação e afinidade ideológica ao Partido Comunista do Brasil, e percebo como que essa relação entre o PCdoB e a UJS são produtivas e são também referenciadas nessa confiança política que a minha mãe e outros familiares me legaram, então imediatamente eu decido continuar ali. Então, há 18 anos eu sou filiada ao Partido Comunista do Brasil, né? Eu sou afinada ideologicamente a esse partido, né? E acho que continuei por entender que só a luta coletiva muda a vida, mas que ela precisa ter algumas perspectivas, né? A perspectiva antirracista, a perspectiva feminista, a perspectiva anti-LGBTfóbica, anticapacitista, mas todas elas costuradas com uma base de orientação para a superação do capitalismo, que alimenta e refina essas opressões cotidianas que nós, pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência sofremos, né? Indígenas, pessoas da periferia do capital. Então, entender que todas essas relações são orquestradas sob a égide do capital me ajuda a dar um norte mais contundente para a minha atuação militante. Por isso, a todo momento eu reafirmo as minhas convicções comunistas, né? São 18 anos de formação nesse sentido. E ser a primeira mulher trans eleita no Rio de Janeiro, o que significa para você? Quais são os seus projetos? Como que você está se protegendo, se cuidando, né? Porque também, embora a gente tenha um sopro de esperança
que a gente queira acreditar, né, nesses próximos 4 anos, a gente também sabe que o recrudescimento dessa direita fascista, ele é tão maior ele é tão grande quanto a esperança que a gente também tem. Então, e a gente sabe que as violências contra os corpos trans nesse país é perverso demais. Então, gostaria que você falasse um pouco disso. A gente tem se protegido como a gente consegue, né? Enfim, com os recursos que a gente tem, com a expertise que a gente consegue absorver desse processo político, entender quais são os nossos aliados e quais são as nossas proteções, né? Então, tem sido um desafio, né? Principalmente nesse interregno entre a eleição e a posse, onde a gente tem pouca estrutura, inclusive até pouca proteção do Estado para cuidar de corpos mais vulneráveis como os nossos, né? Principalmente num país que assassinou uma vereadora, uma parlamentar eleita e que ainda não entregou uma resposta suficiente a partir da apuração jurídica para que pelo menos esse caso tenha alguma solução digna. Nós sabemos que os nossos corpos estão na linha de frente da resistência. Então, é por isso, inclusive, que é importante se proteger. Ser a primeira mulher transexual eleita para a Assembleia Legislativa num cenário de ascensão do fascismo e do conservadorismo nos coloca muitos desafios. Primeiro, pensar, eu sou uma mulher negra transexual de origem periférica. Né? Então, e tem uma trajetória em muitos movimentos, no movimento negro, no movimento de mulheres, LGBTQIA+, mas sobretudo no movimento de educação. Eu costumo dizer isso e acho importante reafirmar para entender de onde eu venho. Eu fui a primeira doutora a me formar pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, primeira doutora transexual, né? Então eu tenho muitos anos de luta em defesa da ciência e da educação pública gratuita e de qualidade. E, naturalmente, a minha luta será para que esse espaço, o espaço da academia, o espaço da educação, seja um espaço para a emancipação de pessoas LGBTQIA+, mulheres e povo negro, pensando as estruturas do Estado que efetivam a entrega de educação de qualidade para a população que mais precisa dela, educação pública. E quais são essas estruturas? A rede FAETEC, que é a rede aqui estadual de ensino técnico, as universidades do Rio de Janeiro, regidas e administradas pelo Poder Público Estadual, então a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, a UENF, né, agora a UESO aglutinada, a UERJ. Então são muitas demandas e todas elas passam pela reserva de vagas, pela atenção especial para um programa de assistência estudantil para pessoas transexuais, travestis e LGBTQIA+, pela reversão da reforma do ensino médio com a aplicação de um programa político-pedagógico que seja orientado para a emancipação e o respeito da diversidade e contra a misoginia estruturante, contra o racismo estrutural do país, através de a apresentação de um outro currículo que possa, de fato, sanar essa dívida histórica que nós temos com a população negra, incluindo não só elementos da cultura da população negra, mas também da reflexão sobre as mazelas sociais legadas por anos de racismo e escravidão. Então, a nossa mandata talvez tenha, né, a nossa mandata ainda não começou efetivamente, mas a nossa campanha talvez tenha se destacado porque ela é aquela que, não sei se mais, mas é das que mais se esforçou em conhecer a realidade do Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista da educação, da ciência, da tecnologia, a diversidade regional, étnica, de orientação sexual, para que pudesse apresentar uma agenda de proposição para a ocupação da Assembleia Legislativa que, de fato, fizesse sentido com o pleito da vaga que a gente estava apresentando. E é bonito pensar que, embora tenha toda essa violência, né, no âmbito nacional, mas também no âmbito territorial, Rio de Janeiro, é um estado violento, uma cidade muito violenta, te elegeram, né? Eu acho que significa muito sobre o vislumbre de futuro que a sociedade quer ter, né? Ainda que a gente tenha toda uma onda reversa tentando nos apagar, nos silenciar, né, e tentando nos tirar do jogo dessa construção social. Você, Erika Hilton, né, Malunguinho também se elegeu. Malunguinho não se elegeu agora, mas assim também conseguiu se eleger no momento em que São Paulo jamais pareceria ser possível ter uma deputada trans. A gente conseguiu eleger Malunguinho, conseguimos eleger Erika Hilton na Câmara dos Vereadores, e agora estamos te elegendo, assim, então eu imagino que a gente sabe que a luta vai ser dura,
né? Mas também é possível acreditar de que a população está fazendo suas escolhas, escolhendo por um futuro mais diverso, né? Você quer falar sobre isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que no cenário de ascensão do fascismo, de aumento da polarização, né? Polarização não é um termo do qual eu goste muito, mas acho que ajuda, pelo menos, a entender no primeiro momento. A gente tem, por um lado, o recrudescimento justamente do conservadorismo, mas também tem o avanço das pautas civilizacionais que incluem os direitos das populações historicamente mais vulneráveis, né? E talvez essa reação, essa onda reacionária tenha surgido justamente como resposta à conquista de direitos por essa parcela da população no período de efetivação dos governos de caráter popular e democráticos, que foram os governos de Lula e Dilma. Então, quanto mais a gente avançava por força dos movimentos sociais, pautando, inclusive, as ações dos ministérios, das secretarias e das estruturas que efetivavam política pública de atenção às demandas dessa população, mas também uma população que se sentiu perdendo direito e perdendo espaço quando nós avançávamos, começou a se organizar e oferecer a resistência. Então, eu acho que eleições de mulheres, pretas, trans, lésbicas, pessoas com deficiência, mulheres indígenas no parlamento, é um avanço muito grande. A gente precisa também celebrar essa conquista. A gente precisa ter a coragem e precisa ter força para dizer o quão as nossas vitórias são também parte de uma resistência e de um repacto do compromisso com a democracia no país, essa democracia que não pode mais ser só formal, mas que irremediavelmente precisa ser uma democracia que inclua toda uma vastíssima gama da população que nunca teve acesso a ela. Eu teria votado em você, Dani. Maite, obrigada. Um prazer te conhecer, um prazer enorme, assim, realmente brilhante. Que bom que você está aí. E você trouxe, né, esse repactuar. E eu sempre acho que o samba é esse acordo coletivo, né, esse lugar de pacto coletivo pela poesia, pela dança, pela comida, pela liturgia, né, pela ritualística, e que é uma grande tecnologia. A gente tem, né, o samba como um grande gênero musical, mas eu sempre penso que ele é uma tecnologia política, né, para contar a nossa história e para a gente poder incidir socialmente. Queria também então, a gente voltasse a falar um pouquinho do samba, um pouquinho de Leci, nessa perspectiva de ter uma mulher sambista, né? E Leci faz esse equilíbrio entre a vida no legislativo e essa vida cultural, essa vida de artista, e não deixa de produzir, não deixa de pensar o mundo, não deixa de compor e de trazer sambas de protesto. Assim. Então, eu queria que você falasse desse lugar do samba como um espaço de protesto e tecnologia política. O samba, como é que eu compreendo o samba, né? Tanto do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista da sua capacidade de reunir produtoras e produtores culturais de diversas habilidades musicais em torno de um ato público de resistência. Primeiro, em perspectiva histórica, ele é a manifestação da resistência e da acomodação que o povo negro pôde construir, aí como você coloca, Maite, uma tecnologia política de resistência, acho que o termo é esse mesmo, contra a ofensiva da branquitude que nos escravizou por muitos anos, tentando nos fazer renegar a nossa ancestralidade e o nosso legado estético, a nossa musicalidade, a nossa forma de dançar, de celebrar, a nossa capacidade de musicalizar a vida, de compor, né? Então, o samba, ele é isso, ele é a possibilidade, ele é a efetiva possibilidade, ele é a materialização dessa resistência. O samba também, ele se tornou ao longo dos últimos anos, né, enfim, desde o seu nascimento. Tem um livro do Paulo Lins que eu gosto muito, Desde que o Samba é Samba, um livro que não é tão recente, mas que ajuda a gente a entender a relação do samba com os movimentos culturais que animaram o último século, né, principalmente o movimento modernista, inclusive o paulistano, de São Paulo. E ali ele demonstra que
nos morros e nas comunidades periféricas, né, do Brasil afora, o samba reunia já cabeças pensantes e líderes do movimento negro para, através dessa musicalidade, denunciar aquilo que ainda é a nossa realidade, que é o braço armado do Estado tentando nos desmobilizar, nos matando e empreendendo contra nós um genocídio sistemático. Né, seja do ponto de vista da cultura, né, do desmantelamento da nossa resistência cultural, mas também do nosso direito de ir e vir, do nosso trabalho, né, o samba, ele vai constantemente, desde sempre, denunciar a força do agente policial, vai denunciar a falta de emprego, vai denunciar o racismo, vai denunciar a segregação no elevador, né, ele tá eivado disso. E aí a Bené estava falando uma coisa que também tem, que também está no samba, que é essa música de protesto, mas que não é só de protesto, que é de celebração, e vai plasmar a nossa forma de socialização, a nossa forma de afetividade, vai falar sobre preterimento da mulher negra, vai falar sobre hipersexualização dos corpos negros, né? Quem não ouve um samba e não se reconhece, que mulher, que homem negro também, periféricos, não ouvem um samba e não reconhecem a sua trajetória, né? A sua vida afetiva, né? Mas também as suas relações familiares, tanto da forma como a gente lida com a escassez de recursos, às vezes até com muito bom humor, às vezes até com muita angústia, mas está tudo ali no samba. Então, o samba, ele entrega para nós, né, entregou para nós durante tantos anos, um retrato da vida da negritude e um retrato poético dessa experiência bonita de resistir e de imaginar uma resistência possível, que não é só a sobrevida, mas que é a vida. Eu gosto muito de samba, eu fico muito emocionada, apesar de ser uma cantora muito, muito ruim. Enfim, acho que é isso. Lindo isso que você traz, né? Que o samba plasma sociabilização. Eu nunca tinha escutado esse verbo plasmar para falar de samba, e eu assino embaixo isso que você falou. Muito bonito. Muito bonito. Dani, eu acho que a gente já pode ir encerrando. E você não vai cantar, o que é uma pena. Mas se você fosse escolher um samba de Leci para te proteger nesses próximos 4 anos aí no Legislativo, que samba você escolheria? Você já pensou nisso? Eu pensei no Zé do Caroço, mas a Bené se adiantou. Mas tem aquela música que ela canta, eu já não sei mais a letra toda, mas é que me vem, talvez por fase da vida, né? Nada demais, mas é aquela ninguém te amou, só eu te amei. Esqueci agora toda a letra, gente, desculpa. Então, mas ela era muito presente na minha infância, né? E essa música recentemente tocou aqui no meu aplicativo de música e eu fiquei repetindo essa música. Foi coincidência, foi algumas semanas atrás. Que legal. E você tem, então, uma mandata de muito amorosa, muito aguerrida, fortalecida, protegida, que quem te protege te cuide de todas as pessoas que estiverem aí na sua mandata, conduzindo e fazendo com que você legisle da melhor forma. Que sorte do Rio de Janeiro poder entrar para a história com você sendo a primeira deputada transeleita, assim, realmente, que sorte, que bom, que Exu te cuide e te proteja, viu? Marcela Exu. Obrigada, Maitê. Um beijo para todas que acompanharam, para todas que estão aí no backstage. E vamos lá, gente. Só a luta coletiva muda a vida. Vamos resistir, empretecer, feminizar e lutar pela emancipação da classe trabalhadora. E sambar também, né? E sambar, muito. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Bené. Obrigada, Timoneira. Essas mulheres que cuidam desse time, desse barco Coração, aí, em homenagem a essa celebração linda para Leci. Leci, muito obrigada por todo o seu legado, por tudo que você nos ensinou através dos seus sambas, através de suas leis, através de sua postura. A gente encerra aqui esse primeiro ciclo de conversas. Com certeza não se encerram as celebrações em torno desse legado, né? E
Então, que a gente possa seguir celebrando, bebendo da fonte de Leci Brandão e sendo guiada aí por essa mulher que abre caminhos e que vai sempre a nossa retaguarda na frente, atrás e ao nosso lado. Então, muito obrigada por tudo, Leci. Um grande beijo, Dani. Um beijo, Timoneiras.